Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-33-3343-4645, Londrina, Paraná. Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Bem-vindos novamente ao nosso Evangelho do Dia. E hoje a igreja celebra a memória de São Brás e tradicionalmente se faz a bênção da garganta. No final vamos conceder esta bênção a você, ouvinte do nosso podcast. E vamos para o quinto conselho do Papa São João 23. Ele diz o seguinte: só por hoje dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, lembrando-me de que, assim como é preciso comer para sustentar o meu corpo, a leitura é necessária para alimentar a vida da minha alma. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo, confiando no patrocínio de São Brás. Concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Amém. Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era um homem justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos tinham ido embora e o palco tinha ficado vazio. Marcos o preenche com duas passagens que servem de interlúdio: a opinião de Herodes sobre Jesus e o assassinato de João Batista. Este episódio, situado entre o envio dos discípulos em missão e o seu regresso, adquire um significado preciso. É um sinal que anuncia a oposição e o martírio reservado a Jesus e a seus discípulos. Esta passagem do Evangelho nos dá a versão religiosa da morte de João Batista.
Flávio Joséfo, um dos antigos cronistas da época de Cristo, nos dá esta política, esta história. Lemos em alguns escritos judaicos que Herodes, temendo que João Batista, com sua grande influência, pudesse incitar seus súditos à rebelião, parecendo de fato disposto a fazer qualquer coisa que ele lhe sugerisse, achou melhor tirá-lo do caminho antes de qualquer complicação. Em vez de correr o risco de não conseguir lidar com a situação, ele prefere então matar João Batista. E assim, por essa suspeita de Herodes, o Batista foi feito prisioneiro, enviado para a fortaleza de Macheronte e ali decapitado. Quando os profetas colocam o dedo na ferida e vão ao cerne da questão, eles ficam inevitavelmente fora do caminho. A cabeça de João Batista em uma bandeja, em pleno banquete, pode parecer um prato inusitado. Pensando bem, não é um prato tão raro. Quantas decapitações nos almoços, nos jantares, até os nossos dias, e se surpreenda, até na nossa família. Esta passagem, colocada depois do envio dos 12 em missão, indica o destino do missionário, do testemunho de Cristo. Em grego, testemunha significa mártir. O banquete de Herodes em seu palácio funciona como um contraponto àquele preparado por Jesus no deserto, descrito logo depois, Marcos capítulo 6. O primeiro banquete recorda o nascimento celebrado com uma morte. O segundo banquete prefigura o memorial da morte do Senhor, celebrada como dom de vida. Os ingredientes do banquete de Herodes são a riqueza, o poder, o orgulho, um falso ponto de honra, luxúria, intriga, rancor, injustiça e, finalmente, o prato principal horrível de uma cabeça decepada. A história mundana nada mais é do que uma variação monótona, ad nauseam, ou seja, dá náusea na gente, nesses pratos venenosos. Já o banquete de Jesus tem o perfume simples do pão, do amor que se doa e germina na partilha e na fraternidade. São Brás. Ele nasceu na Armênia, Turquia, em meados do século III, uma época de perseguição religiosa à Igreja Católica muito forte. Foi médico, procurando curar o corpo, mas também, através do apostolado, a alma dos seus pacientes. Por tamanhas virtudes, a comunidade cristã de Sebaste, onde habitava, o elegeu como bispo. Diante das perseguições, deu exemplo de firmeza na fé, exortando os fiéis a perseverar, ainda que Licínio, o imperador romano, fizesse muitos mártires em Sebaste, como Eustácio e os 40 soldados colocados para morrer nus num campo gelado. Jesus havia aconselhado que, se perseguidos, os discípulos deveriam fugir para outra cidade. Mateus capítulo 10. Assim fez São Brás, recolhendo-se a um lugar deserto, mas de onde permanecia a pastorear o seu rebanho. Este local foi descoberto e soldados romanos o foram prender. A eles, disse o santo, sede benditos, vós que trazeis uma boa nova, que Jesus Cristo quer que o meu corpo seja imolado como hóstia de louvor. Depois de processado e condenado, submeteram-no a cruéis torturas. Em seguida, penduraram-no num andaime e o deixaram para morrer. Mas como isto não aconteceu, descarnaram os seus ossos usando pentes de ferro e finalmente o degolaram, pois ainda não havia morrido. A tradicional bênção de São Brás, ou a bênção da garganta, concedida pela Igreja neste dia, está relacionada a um dos muitos milagres do santo. Uma mãe em desespero lhe apresentou o filho pequeno sufocado, com uma espinha de peixe entalada na garganta. Brás o curou imediatamente de maneira miraculosa. A bênção e a iconografia do santo incluem um par de velas que ele segura cruzadas, pois teria recebido no calabouço escuro do cativeiro um par de velas de um amigo
as quais o iluminavam e aqueciam. São Brás é venerado tanto no Ocidente como no Oriente. Eu fui ordenado padre em janeiro, no dia 17, e uma das primeiras missas depois foi uma dessas, né? Com a bênção da garganta. E eu, inexperiente, peguei então as 2 velas, cruzei dos lados, acendi as velas, imagina, para fazer a bênção da garganta. Aí veio uma mulher com o cabelo todo armado e eu fiquei em dúvida. Eu falei, e agora? Né? Vai pegar fogo na cabeça da mulher. Aí então alguém me disse do lado, padre, tem que apagar as velas. E a gente apronta muito também até a gente se acostumar a ser padre. Mas essa história eu nunca mais esqueci e sempre quando tenho oportunidade eu conto para divertir o pessoal. Senhor Deus Todo-Poderoso, pela intercessão e heróico exemplo de São Brás, concedei-nos a graça da firmeza na fé diante de qualquer dificuldade nesta vida, para que possamos, como ele, receber a luz e o calor infinitos do vosso amor na verdadeira e definitiva vida futura. Amém. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente final de semana para você e nos encontramos amanhã.